Meus irmãos, é com muita alegria que nessa noite nós estamos recebendo um convidado especial, o reverendo Ronaldo, está conosco hoje. Ele é pastor presbiteriano, missionário. Ele terá a oportunidade na sua palavra também de fazer as devidas apresentações, mas eu quero convidá-lo para vir aqui à frente, agradecer em nome do Conselho da Igreja por ele estar conosco hoje e pedir ao reverendo Miro para fazer uma oração pelo pastor Ronaldo. Vamos orar. Querido Deus, neste momento pedimos as tuas bênçãos sobre a vida do reverendo Ronaldo e pedimos também que o Senhor venha ungir a boca do teu servo, Senhor Jesus, para que possamos ouvir a voz do Senhor. Coloca as tuas mãos também sobre ele nesse instante, no pensamento, no olhar para esta igreja. Que possamos nós também olharmos a ele e a sua família com amor, com carinho e abençoá-lo também em oração. Esteja com ele neste instante, Senhor Jesus, especificamente na pregação da tua santa palavra. Cuida, guarda e restaura, Senhor Deus, a cada um de nós, através da tua voz, através do teu servo. E é no teu santo nome que oramos e agradecemos, Senhor Jesus, pela vida do reverendo Ronaldo aqui conosco nesta noite. Amém, Jesus. Amém. Reverendo? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, reverendo. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, é uma imensa alegria, um imenso prazer estar aqui com os irmãos. Quero agradecer de antemão ao reverendo Zedequias pela oportunidade que nos dá de poder compartilhar a palavra do Senhor e também vamos compartilhar do nosso projeto. Estou com a família, para mim é uma alegria muito grande. Eu às vezes visito as igrejas sozinho para pregar e para apresentar o projeto. E é muito ruim estar sem a família, né? A minha família é a nossa principal equipe missionária. Eu quero apresentar a família e quero que eles venham à frente. Nós vamos cantar uma canção, então vou apresentá-los, os irmãos vão conhecê-los e nós vamos aproveitar o momento que eles vão estar aqui à frente para cantar uma canção. Esta é a minha esposa, Fabiana, natural aqui de São Bernardo do Campo, aliás, nasceu em São Caetano, né, e criou aqui na Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Eu sou baiano, do sertão da Bahia, região de Irecê, terra do feijão, lá na Bahia, né? E vim para cá, para São Bernardo, fui seminarista aqui e fiquei por aqui, conheci a Fabiana, nos casamos, graças a Deus, Deus já nos concedeu, ano que vem completamos 20 anos de casado. Aqui em São Bernardo, em São Paulo, nasceu a Bianca, nossa filha mais velha, depois nasceu a Larinha. A Bianca vai completar 15 anos e a Larinha tem 11 anos de idade. E esse jovem, Ronaldinho, chama Ronaldo também, mas a gente chama ele carinhosamente de Ronaldinho ou Rony, nasceu no Chile. Nosso filho, varão, né, é chileno e por isso também nós temos este país, o Chile, no nosso coração. Irmãos, eu vou falar depois sobre o nosso ministério, mas adiantando para os irmãos, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, fui pastor 9 anos em Vila Pauliceia, depois eu fui desafiado com a família para irmos para Santiago, no Chile, plantar uma igreja. Lá começamos a plantar uma igreja na cidade de Santiago, do zero, né? Começamos com a nossa família, como missionários da APMT, da nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E graças a Deus, depois de 9 anos como missionários naquela cidade, no dia 15 de dezembro de 2019, nós organizamos a igreja que fomos plantar. Então, em 2018, antes de organizar a igreja, nós recebemos um desafio para fazer a mesma coisa, ir para a Nova Zelândia e plantarmos uma nova igreja naquele país. Um país que nasceu cristão, mas hoje é um país pós-cristão,
um país ateu. Então esse é o grande desafio que nós temos. Então por isso, nós vamos cantar uma canção em inglês. Nós já estamos nessa luta, aprendendo o idioma, né? E aprendemos uma canção que eles cantam também lá, que nós iremos cantar lá naquele país, que vai ser projetado, né? A canção se chama This I Believe, nisto eu creio, e a letra desta canção é o credo apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, creio no Espírito Santo e creio na Igreja do Senhor. Então nós vamos cantar essa canção. Tá, por favor. Deixa eu colocar a letra aqui da canção. Aí eu vou cantar sentado, né? Aqui? Ah, tá ótimo, que maravilhoso. Irmãos, ali está aparecendo a letra e embaixo, né? Nós temos a tradução. Então vocês podem acompanhar o significado da música na letra que aparece embaixo. Não, passa. Aqui, ó. Você pode projetar aqui. E aí você vai passando. Alô. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defendant, suffered and crucified, forgiveness is in you. Descending into darkness, you rose in glorious light, forever seared high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord.
I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Amém, irmãos. Vou pedir para minha esposa fazer uma oração, pedindo pela meditação na palavra, por favor. Oremos, queridos irmãos. Senhor, te damos graças ao Pai por esta linda noite reunidos aqui em Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é único. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos transforma, o Senhor fala conosco, ó Deus, o Senhor renova as nossas vidas, ó Deus, e necessitamos a cada dia, ó Deus, ser transformados pelo Senhor, renovados, Pai amado. E aqui estamos, ó Deus, nesta noite para receber a Tua palavra, ó Deus, para receber aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, ó Deus. Desde já abre as nossas mentes, nossos corações, ó Deus, e que podamos cada um de nós ser transformados pelo Senhor nesta noite, Pai. Queremos, ó Deus, testemunhar a Tua palavra, queremos, ó Deus, ser sal e luz, ó Deus, onde estivermos. Então pedimos que nesta noite o Senhor fale conosco e use as nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar. Eu convido agora os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura dos versículos 1 ao versículo de número 11. Atos capítulo 1, de 1 a 11, diz a palavra de Deus: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disse:
varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Irmãos, eu quero entregar uma breve mensagem para os irmãos nesse texto, com o seguinte tema: como a igreja cumpre a sua missão. Como a igreja cumpre a sua missão? Essa pergunta pode ser feita assim também: como a igreja deve cumprir a sua missão? Mas eu quero que nessa noite você pense comigo nesse texto em como nós temos que cumprir a missão hoje. Como nós podemos cumprir a missão? Como nós devemos cumprir a missão? Irmãos, eu quero começar dizendo o seguinte: nós estamos aqui diante de um texto, começo do livro de Atos, onde nós temos um texto que nos fala sobre a missão da igreja. E eu quero dizer para os irmãos nessa noite que nós, como crentes, nós não precisamos buscar saber qual é o propósito da nossa vida. Nós não precisamos buscar saber o que eu tenho que fazer com a minha vida. Porque nós já temos o propósito para a nossa vida claramente na palavra de Deus. E como é bom ter um propósito, né? Porque quando a gente não sabe o que fazer, a gente faz qualquer coisa. A gente investe aqui, gasta tempo, perde tempo, não é aquilo, vai para outra coisa, e busca para cá, e vai para lá. E fica perdido, né? A gente fala que o mundo está perdido. Nós não estamos perdidos. Então nós temos diante de nós um propósito muito claro para a nossa vida, muito transparente. Nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Nós recebemos de Jesus a salvação. Nós entendemos que em Cristo Jesus nós fomos escolhidos. Em Cristo Jesus, com a sua morte na cruz e ressurreição, nós fomos perdoados, nós fomos ressuscitados, nós somos uma nova criatura. E nós hoje fazemos parte do reino de Deus, nós somos filhos de Deus. O reino de Deus é nosso. O Senhor nos deu o seu reino, o Senhor nos deu o seu Filho. E eu costumo dizer que nós já temos tudo. Nós somos ricos, nós somos extremamente abençoados, engrandecidos em Cristo Jesus. Você não precisa ser rico para ser rico da bênção e da graça de Deus. Você já é, se você é salvo. E nós precisamos entender isso, irmãos. E precisamos entender que depois que nós recebemos toda esta bênção, nós temos uma missão clara, um propósito muito claro na nossa vida. Qual é o propósito da nossa vida? Glorificar a Deus. Qual é o propósito da nossa vida? Fazer o Senhor conhecido. Qual é o propósito da nossa vida? Ser usado pelo Senhor para que outros sejam abençoados. Para que outros possam receber o que nós recebemos. Este é o propósito da nossa vida. Este é o propósito da sua vida, de cada célula do seu corpo, se você é crente. Este é o propósito do seu casamento, este é o propósito da sua família, dos filhos que você tem, este é o propósito do seu trabalho, este é o propósito da sua empresa, este é o propósito da sua vida. Então, irmãos, eu quero meditar com os irmãos sobre algumas coisas que Jesus colocou para os seus discípulos nesse começo do livro de Atos. E mostrar que essas direções, essas diretrizes que Jesus deu, foi o que a igreja cumpriu, a igreja primitiva. A igreja cumpriu a missão, a igreja primitiva cumpriu essa missão. E aqui nós temos um modelo para a gente cumprir a missão também agora. Então é muito interessante que nós estamos aqui diante de um texto escrito por Lucas, né? Lucas escreveu uma grande obra. Era o Evangelho e o livro de Atos. No Evangelho, Lucas mostrou quem é Jesus e o que Jesus fez, o que Jesus começou, porque a obra de Jesus é uma coisa extraordinária e maravilhosa no mundo, né?
Então Lucas ele começa aí, vocês ouviram, né? Lucas começa, eu relatei já na primeira obra tudo o que Jesus Cristo começou a fazer e ensinar. Então depois que Lucas termina o evangelho, é muito interessante, depois eu vou deixar essa tarefa de casa, leia lá o final do evangelho de Lucas. Porque Lucas vai terminando o evangelho, que foi o que Jesus fez, e ele já vai preparando para começar o livro de Atos. Então o que é o livro de Atos, né? O que Lucas vai escrever no livro de Atos? Ele diz aqui no texto, que Jesus, quando ele ressuscitou, ele ficou aparecendo para os discípulos 40 dias, e ele ficou dando mandamentos para os discípulos. Agora eu te pergunto, que mandamentos foram esses? A gente só tem notícia de um mandamento que Jesus deixou, né? De um mandamento que ele expandiu e que ele deixou muito claro para os discípulos. A missão. Em Mateus está escrito, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações. No livro de Marcos está escrito, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Né? No livro de João está escrito, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E aqui no livro de Atos está escrito isso, que nós vamos ver agora. Então, irmãos, é muito interessante, qual é o propósito que Lucas escreve esta obra grande, o Evangelho e o livro de Atos. O Evangelho é para mostrar o que Jesus fez, primeiro mostrar quem é Jesus e depois mostrar o que Jesus fez para a nossa salvação. Mas o que Jesus fez é uma coisa grande, é uma coisa poderosa que começou com Jesus e não tem fim. É o reino, é a obra do reino, a realização, a implantação do reino de Deus definitivamente entre nós. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse o Senhor Jesus. Então Lucas, ele mostra no livro de Atos como essa obra de Jesus foi continuada através da igreja, através dos apóstolos, dos discípulos. E como é que termina o livro de Lucas? Paulo, em Roma, preso, sob custódia, mas numa casa alugada, pregando o evangelho. E acaba o livro de Atos. É como se o livro mostrasse, agora é com você. Agora é com você. Então, irmãos, o objetivo de Lucas é evangelístico. O objetivo de Lucas em escrever tudo isto é missionário. É que todos possam conhecer o que Jesus Cristo, quem Jesus Cristo é e o que Jesus Cristo fez, e o que Ele começou e que nós devemos continuar. A missão. Fazer o Senhor conhecido, glorificar o Senhor, exaltar o seu nome, transmitir às pessoas o que nós recebemos. Como a igreja cumpre a missão? 4 coisas nesse texto. Primeira coisa, a igreja cumpre a missão revestida do poder do Espírito Santo. Vocês viram aí? O primeiro mandamento que Jesus Cristo deu aos discípulos está aí no versículo 4, né? Diz que Jesus ressuscitado comeu com eles e determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vocês vão cumprir a missão, mas não sem o Espírito Santo. Então, como é que nós cumprimos a missão, pastor? Revestido do poder do Espírito Santo. Os discípulos perguntaram, então esse vai ser o momento que Israel vai ser restaurado? Jesus Cristo diz, olha, não interessa saber estes tempos, mas o que vai acontecer é o seguinte, olha o que diz aí o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês vão ser capacitados, vocês vão ser preparados, vocês vão ser revestidos, vocês vão ser usados pelo Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, a gente podia passar a noite toda conversando sobre isso, né? A primeira coisa que a gente tem que aprender, como é que nós cumprimos a missão? É sendo usado pelo Espírito Santo. Porque, vamos ser sinceros,
Eu sei que você está aí no banco, dizendo, mas esse missionário vem falar de evangelização, de missões. Isso é difícil demais, complicado. A gente prega, o povo não quer ouvir, xinga a gente, quer até jogar pedra na gente. A gente convida as pessoas, elas não vêm para a igreja. E a gente está muito cansado e decepcionado com isso, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, talvez o que está errado é o nosso pensamento, é a nossa prática. Primeira coisa que a gente tem que entender, nós não fazemos essa obra, nós não realizamos essa obra. Nós estamos cansados porque nós queremos usar as nossas estratégias, nós queremos usar os nossos recursos, a nossa capacidade. Não é pela nossa capacidade. É algo soberano, poderoso, majestoso, impossível de ser resistido, que o Espírito Santo faz. Através das nossas vidas. Por que você está aqui? Por que você é crente? Por que você foi transformado? Porque o Espírito Santo fez essa obra na sua vida. Então, essa é a coisa que mais me abençoa no trabalho missionário, irmãos. É saber que quem é o soberano executivo da obra é o Espírito Santo. E aí vem o outro lado. Primeiro eu descanso, não depende de mim. Estou sossegado. O Senhor vai me usar. Ele vai fazer. E eu tenho que descansar. E eu tenho que ser fiel. E eu tenho que estar disposto. Mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Eu posso converter alguém? Eu posso trazer uma pessoa para vir aqui na igreja? De jeito nenhum, o povo não quer nem saber disso. Mas o Espírito Santo faz. Então aí, meus irmãos, vem uma coisa que enche o meu coração de alegria. É esse pensamento de que eu preciso, você precisa, nós precisamos direcionar a nossa vida para a missão, para a evangelização. Como é isso, pastor? Você fala, Senhor, eu estou aqui, usa-me. Aí você fala, quem é que o Senhor colocou na minha vida? É minha esposa, é meu marido, é meu filho, é meus pais? Quem é que o Senhor colocou? Eu começo a orar por essa pessoa. O Espírito Santo só vai me usar se eu estiver disposto, não é? Se eu entender que eu preciso cumprir essa missão e que Ele vai me usar. Então nós precisamos orar pelas pessoas, nós precisamos evangelizar as pessoas, falar do amor de Deus, precisamos contar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nós precisamos entregar uma literatura, ouça esse CD, ou escuta isso, lê essa palavra. Nós precisamos convidar as pessoas, venham ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós fazemos isso, quando nós dedicamos a nossa vida para cumprir a missão, nós nos tornamos instrumentos do Espírito Santo. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Tem coisa mais extraordinária? Existe trabalho mais espetacular no mundo do que ser usado pelo Espírito Santo? Mas nós precisamos dispor a nossa vida. Como Maria, não é? Que teve aquela passividade ativa. Não sei qual teólogo que disse isso, né? Mas ele disse que nós temos que ser como Maria. O anjo veio e disse, você vai ser a mãe do Salvador. Ela ficou impressionada, mas depois ela disse, eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Usa essa minha oração, usa essa minha palavra, usa esse meu testemunho. Usa-me para que o Senhor seja conhecido. Segunda coisa, irmãos, como que a igreja cumpre a missão? A igreja cumpre a missão sendo testemunha de Cristo. Então, o Espírito Santo vem com que objetivo? Versículo 8, Jesus Cristo diz, e sereis minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas. O que é o cumprimento da missão? É cumprir o papel de ser testemunha. Nós não somos testemunhas como os apóstolos, né? Os apóstolos viram Jesus, tocaram em Jesus, comeram com Jesus, viram os milagres de Jesus. Eles foram testemunhas oculares. Nós não somos testemunhas oculares. Mas a Bíblia diz que
Jesus Cristo mesmo disse, né? Eu vou, e eu vou mandar o Espírito Santo, e Ele testemunhará de mim. Nós somos testemunhas do que Cristo fez. Nós somos testemunhas da salvação. Nós somos testemunhas do poder. Nós somos testemunhas da transformação. Então, existem duas coisas importantes que a testemunha faz. A testemunha, ela comprova a verdade. Ela comprova a veracidade. Essa palavra é verdade. O Evangelho é verdade. Jesus Cristo é a verdade. Nada podemos contra a verdade, somente a favor da verdade. Nós somos testemunhas do que o Senhor fez na nossa vida. E o que o Senhor fez na nossa vida, nós precisamos que as pessoas saibam e façam. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós reconhecemos que estávamos indo para o inferno. Nós entendemos que no pecado o ser humano é condenado. O mundo não entende isso, mas nós entendemos. Então nós precisamos testemunhar. Nós precisamos dizer às pessoas, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não existe outra solução. Você precisa entregar a sua vida, você precisa confessar os seus pecados. Como que você vai fazer quando chegar na presença de Deus com os seus pecados? Você será condenado. Mas Jesus Cristo te lava, te limpa dos seus pecados. Ele fez isso com a minha vida. Nós precisamos dizer isso. Nós somos as testemunhas. E a outra coisa que a testemunha faz é defender a causa. E aqui, irmãos, vem uma coisa que nós falhamos muito. Porque às vezes evangelizamos, mas não discipulamos. Nós precisamos, como testemunhas, dizer também às pessoas o que é ser um crente de verdade. O mundo está cheio de crentes de Araque. Gente que diz que é de Jesus, mas o Deus é o dinheiro. O Deus é o mundo. Essa gente não segue a Jesus. Essa gente não é discípulo de Jesus. Pode até estar dentro das nossas igrejas. Nós precisamos separar essas coisas. Nós precisamos deixar claro o que é que significa seguir a Jesus. Porque vocês sabem o que significa a palavra testemunha? No original grego lá, mártir. É aquele que morre por Jesus. Então nós precisamos levantar a bandeira do Evangelho, a bandeira do reino de Deus, a bandeira da palavra. Não só da salvação, mas de exaltar e glorificar o nome do Senhor. De não viver para nós mesmos. Chega de humanismo. Chega de exaltar e glorificar o homem. Nossos desejos e nossos projetos ridículos. Necessitamos levantar a bandeira da glória de Deus, da santidade ao Senhor. Então, meus irmãos, como que a igreja cumpre a missão? Sendo testemunha do Senhor Jesus. O Espírito Santo nos capacita para isso. Mas outra coisa que o texto nos diz, como que a igreja cumpre a missão? A igreja cumpre a sua missão sendo testemunha aqui, ali, acolá e até os confins da terra. É impressionante como Jesus coloca diante dos discípulos que o grande campo é o mundo. O grande desafio que nós temos é levar o Evangelho a todas as nações. Então olha o que diz o versículo 8. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Que coisa incrível, irmãos. Jesus Cristo não disse para aqueles discípulos tão fragilizados, limitados, não é? Eles eram judeus, escravos dos romanos, limitados. Jesus não disse para eles, olha, vocês vão ser testemunhas só em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade muito grande, mais de 1 milhão de habitantes já naquela época. Tá bom, vocês vão ser testemunhas aqui em Jerusalém. Foi isso que falou? Não. Vocês vão ser testemunha aqui em Jerusalém, vocês vão começar aqui. Mas esse negócio vai pegar fogo. Esse negócio vai crescer tanto, vai expandir. O propósito de Deus é tão amplo
que não vai ficar só em Jerusalém. Então vocês vão ser testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, que é a mesma coisa aqui, não é? Ribeirão Pires, mais ABC, estado de São Paulo, né? Minas Gerais, né? Judéia e Samaria. Talvez o Brasil, né? América Latina, mas não para por aí. E até aos confins da terra. Irmãos, aqui a grande lição é o seguinte, é a simultaneidade. Nós não podemos limitar o evangelho, o alcance do evangelho, nós não podemos limitar, nem podemos limitar o poder de Deus. Ah, meus irmãos, é impressionante esse negócio. Deixa eu dizer uma coisinha aqui para os irmãos ficarem pensando. Tomara que vocês percam até uns momentinhos de sono à noite na cama, pensando nisso. Será que não tem aqui dentro da igreja de Ribeirão Pires missionários lá para os confins da terra? Você acha que existe forma de nós limitarmos isso? Eu vou contar um testemunho para vocês. Não devia ser o meu testemunho, mas vou contar um breve testemunho desse pobre pecador. Eu falei para vocês que eu sou de Irecê, né? Irecê é a metrópole da região. Eu sou da roça. Eu nasci no Lajedo de Maria Grande, a 12 quilômetros de Irecê. Eu achava que aquilo era o paraíso, né? Eu vivi a minha vida intensamente naquele lugarzinho tão pequeno, correndo atrás de galinha, de porco, de cavalo, de burro, de tudo quanto é coisa. Eu achava que aquilo era o coração do mundo. Hoje eu tenho certeza que aquilo é o fim do mundo, né? Minha esposa, quando eu levei ela pela primeira vez, ela falou, meu Deus, depois desse lugar só deve vir um abismo, né? Porque é o fim do mundo, né? A gente chega lá em estrada de chão, depois de horas andando em estrada de chão, até hoje. E Deus, irmãos, me levou para São Paulo. É muito engraçado as histórias quando eu cheguei aqui em São Paulo. E Deus me levou para Santiago. E se for da vontade dele, nós vamos para o outro lado do mundo, para Nova Zelândia. Não tem limite, irmãos, a obra que o Senhor faz. O propósito que o Senhor tem. Então nós não podemos limitar, não é? Como que a igreja cumpre a missão? Aqui, ali, acolá, simultaneamente até os confins da terra. Então esse é o desafio que o Senhor tem para cada um de nós, para cada um das nossas igrejas. É apoiar a expansão do evangelho no mundo, começando aqui, de onde estamos, Ribeirão Pires, né? E até os confins da terra. E para terminar, irmãos, como que a igreja cumpre a missão? Com senso de prioridade. A missão, evangelização, discipulado e missão é uma prioridade da igreja. E é urgente, e é nossa grande responsabilidade. Então, olha o que diz o texto, irmãos. Jesus deu para eles as últimas palavras, e Jesus foi levado às alturas, diz o texto. Né? Versículo 9 diz que Jesus começou a subir e ele se ocultou nas nuvens. E o versículo 10 diz que os discípulos ficaram olhando para o céu enquanto Jesus subia. E eles se demoraram, né? Olhando assim, falando, meu Deus, Jesus subiu para o céu. E agora, né? Ele viveu com a gente 3 anos, que coisa maravilhosa. Depois ele morreu na cruz, nós o abandonamos. Aí depois ele ressuscitou e apareceu para a gente. 40 dias ficou aqui aparecendo para a gente. E agora ele foi embora. E agora, o que vai ser de nós? Né? E parece que eles se demoraram ali, olhando assim. Né? O que nós vamos fazer agora? Aí aparecem 2 anjos. Para dizer o quê, irmãos? Os anjos chegam para dizer mais ou menos assim,
que vocês estão fazendo aqui? Vocês ouviram o que ele falou? Nós não podemos perder tempo. É mais ou menos isso que eles falam, né? Então diz aí, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Então os anjos estão dizendo, olha, Jesus não está abandonando vocês. Ele mesmo disse lá na grande comissão, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do... Ele não está abandonando vocês. Agora, nós precisamos cumprir a nossa missão. Ele terminou a missão para que nós agora pudéssemos cumprir a missão. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio em Pentecostes. E agora, a obra do Senhor será feita por cada um de nós. Então os anjos disseram, opa, vamos. Para Jerusalém. Porque existe agora uma agenda, existe uma dinâmica. A obra do Senhor agora será feita. Irmãos, é impressionante, né? A gente que se dedica a estudar mais a palavra de Deus, até esse momento, irmãos, não havia evangelização. Até esse momento a salvação era por meio de Israel, né? Que coisa maravilhosa. Agora Jesus determina que a sua palavra será cumprida. A sua palavra encherá a terra, e a glória do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. E essa é a missão que nós temos, irmãos. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós, para que, através de cada um de nós, a obra do Senhor seja cumprida. Como nós cumprimos a missão? Revestido do Espírito Santo, sendo testemunhas do que Jesus Cristo realizou na nossa vida, aqui, ali, acolá e até os confins da terra, e com o senso de prioridade. Porque esta é a missão que o Senhor nos confiou. Que Deus nos abençoe. Eu quero falar sobre o meu projeto rapidamente. Por favor, irmãos, vou falar rapidamente sobre essa primeira parte. Como nós dissemos, plantamos uma igreja no Chile. Esse é o nome da igreja que nós plantamos. Iglesia Red, não é Red, de inglês, é espanhol, então é Red, significa rede, então é Igreja Rede, porque nós baseamos naquela ideia de ser pescadores de homens, de lançar as redes na palavra do Senhor. E o lema da igreja era esse, conectando vidas com Deus. Porque a palavra rede dava essa ideia de conexão, né? Bom, eu quero que passe as fotos, porque eu quero ir direto para o projeto. Aqui nós temos o ano de 2011, quando nós chegamos lá no Chile, né? Pode passar. Foi o ano da nossa adaptação. No ano de 2012, nós começamos o primeiro grupo base, eram 3 famílias, 2 famílias de crentes que queriam uma igreja onde nós íamos plantar, chegaram e nós começamos a capacitar essa família. 2003, claro, ali atrás vocês verem os pilares, volta lá, esses são os pilares da nossa igreja que nós plantamos, a visão. Os pilares é adoração e serviço, baseado no grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, e evangelismo e discipulado, baseado na grande comissão, ir pregar o evangelho, fazer discípulos e ensinar a guardar tudo que Jesus ordenou. Então a nossa igreja tinha esses 4 pilares. Tudo que nós fazíamos, a gente perguntava, está dentro da nossa visão? Adorar, servir, evangelizar e discipular? Se não está dentro, a gente não faz. Então, esta foi a nossa visão na plantação da igreja. Pode passar. 2013, o grupo foi crescendo. Não dá tempo da gente contar tudo aqui, né? Mas nós fomos formando os grupos, né? Grupos de criança. A minha esposa trabalhou com as crianças, formou os primeiros professores. Montamos os grupos de jovens, grupos de casais, curso de culinária evangelístico, várias estratégias que Deus foi nos dando, né? 2014, o grupo crescendo, aí já foi a casa que nós alugamos para ser igreja.
Nós nunca pudemos estar em um salão grande, em um templo, porque a região não permite lá em Santiago. Aqui 2015, quando o grupo já estava mais consolidado, né? Pode passar. Esse foi um retiro que nós fizemos em 2016. Cada ano fazíamos um retiro e o propósito do retiro era passar a visão da igreja. Passar a visão de plantar uma igreja naquela cidade. Aqui, a casa que nós organizamos, né, para ser o templo adaptado, né? E foi aqui onde a igreja cresceu. Aqui foi a atividade de 2018 de Natal. Nós tivemos aí quase 100 pessoas nessa atividade. Pode passar. E no ano 2019, que essa próxima imagem foi o momento da organização da igreja. Aqui vocês estão vendo membros da igreja, mas também convidados que participaram do culto de organização da igreja. Isso foi no teatro lá do bairro, a Comuna de la Reina, na cidade de Santiago. Aqui os 4 presbíteros que foram eleitos, da esquerda para a direita: Pablo Dias, Luiz Valle, Alfredo Inostrosa e Luiz Videla. Os 4 primeiros presbíteros da igreja. Pode passar. Como eu disse, irmãos, depois de plantar a igreja no Chile, nós fomos desafiados para plantar uma igreja na Nova Zelândia. Este é o nome do nosso projeto, Projeto Renova Zelândia. A plantação de uma nova igreja na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. Como é que foi esse chamado? Um pastor, eu creio que o reverendo Zedequias conhece, reverendo João Petrecelli, ele está na Nova Zelândia, ele vive na Nova Zelândia, né? Agora mudou lá para a Itália, mas ele tem residência na Nova Zelândia. Ele fez um trabalho muito bom lá, e foi ele quem descobriu a situação da Nova Zelândia. Ele foi nas igrejas lá, as igrejas fechando, o liberalismo teológico destruiu a igreja na Nova Zelândia. Então ele me disse: Ronaldo, se você quiser vir para a Nova Zelândia, vá para o Supremo Concílio que você vai ouvir o desafio de 2 pastores da Nova Zelândia, que eles vão pedir ajuda à Igreja Presbiteriana do Brasil. Então eu vim, em 2018, eu vim para Águas de Lindóia e eu ouvi os pastores da Nova Zelândia, eles me ouviram, e eles fizeram, então, um convite para nós irmos para a Nova Zelândia plantar uma nova igreja, né? Então, nós oramos e aceitamos esse desafio. Então, foi assim que começou o desafio para a Nova Zelândia. Irmãos, nós fomos aprovados pela agência, tiramos os vistos, compramos as passagens, arrumamos as malas, e faltava 12 dias para viajar para a Nova Zelândia e fechou as fronteiras, por causa da pandemia, o ano passado. Nós ficamos o ano passado ajudando a igreja que nós plantamos e esse ano também. E agora, em outubro, nós nos mudamos para o Brasil e estamos fazendo esse trabalho, visitando as igrejas, buscando apoio, estudando inglês. Nós cantamos a música bonita aqui, mas é muito ensaio, né? Temos que aprender o inglês para chegar na Nova Zelândia. A previsão agora é que as fronteiras comecem a abrir dentro do primeiro trimestre de 2022. Mas não tem nada certo. Então, nós vamos estar aqui no Brasil, nossa base é na Paulicéia, em São Bernardo, nos preparando para irmos para a Nova Zelândia. Pode passar, meu irmão. Essa é a equipe missionária. Minha maior companheira nesse projeto é a Fabiana, que hoje é muito mais corajosa do que eu. E as crianças que são tremendas máquinas, né? Que nos ajudam aí nesse projeto. A Nova Zelândia fica ali, ó. O Brasil está lá, pode apertar aí, meu irmão. Ali está o Brasil e ali está a Nova Zelândia. No meio aí está o Oceano Pacífico, né? E ali você vê a distância. Um voo de São Paulo para a Nova Zelândia são 16 horas de avião. Eu quase lembrei das viagens que eu fazia de ônibus aqui de São Paulo, lá para Irecê, né? De avião. E a diferença de horário é 15 horas. Que hora é aí? Alguém me fala a hora aí, por favor. 8h30? 8h30. Você bota 12 horas para frente, 8 da manhã, não é? 8h30 da manhã.
Aí você conta 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meia, 1h30. Agora lá na Nova Zelândia é 1h30 da tarde, segunda-feira. Nós fizemos a viagem, eu e a minha esposa tivemos a oportunidade de ir lá conhecer o país, e é impressionante a diferença, né? Bom, deixa eu mostrar um pouquinho do país. Nova Zelândia, também conhecido na língua maori, né, as tribos da Nova Zelândia, Aotearoa, que significa terra da grande nuvem branca, ou da comprida nuvem branca. Essa é a bandeira da Nova Zelândia. A Nova Zelândia foi colonizada pela Inglaterra. E aí você vê, a população da Nova Zelândia não chega a 5 milhões. Para vocês terem uma ideia do tamanho, o Chile é um país pequeno. Só em Santiago são quase 8 milhões de habitantes, só em Santiago. E lá na Nova Zelândia inteira, não chega a 5 milhões. Então é um país muito pequeno. A área do país é mais ou menos do tamanho do Piauí, são 2 ilhas, como vocês estão vendo ali. A capital é Wellington, depois vocês vão verem aonde está. E os idiomas, inglês, maori e a linguagem de sinais, para os surdos mudos, né? E a moeda é o dólar, mas não é dólar americano, é dólar neozelandês e hoje está mais ou menos R$ 3,90, né? Pode passar. Ali vocês vão ver as cidades, ó. Lá em cima está Auckland, na Ilha Norte, e a capital, Wellington. E na Ilha Sul está Christchurch e Dunedin. Nós vamos para esta cidade de Christchurch, que é a 3ª cidade. Tem mais ou menos quase 500 mil habitantes somente. Para nós não vai ser fácil, porque nós vivemos aqui em São Paulo, vivemos em Santiago, que são cidades muito grandes, e lá é uma cidade bem menor, né? Bom, eu vou pedir para passar essas fotos. Aqui são imagens da Ilha Norte, né? Essa é a cidade de Auckland, pode passar. A maior cidade, 1,5 milhão de habitantes. Essas são fotos de Wellington, da capital, onde está o governo da Nova Zelândia. E a Nova Zelândia é um país que tem vulcão. Essas são fontes termais que emanam do vulcão. É um país turístico, lá foi filmado O Senhor dos Anéis, Hobbit, né? E é um país que faz muito frio, chove muito. É um país que também é muito rural, né? Muito gado, especialmente, para aí, meu irmão, especialmente as ovelhas. Pode passar. A Nova Zelândia tem o maior rebanho de ovelha do mundo. Eu pus ali mais ou menos a estimativa, né? São mais ou menos 7 ovelhas por pessoa. Presta atenção, não é que cada pessoa tem 7 ovelhas, não é isso. É que para cada pessoa são mais ou menos 7 ovelhas no rebanho de ovelhas, né? Mas não é para a produção de carne, é para a produção de lã. Pode passar. Frutas, este é o kiwi gold, né? Tem o kiwi verde, mas tem esse kiwi amarelo aí, que é uma coisa extraordinária, muito bom. E é um país multicultural. Aqui nós estamos numa plantação de kiwi com um indiano, né? Eu fiquei muito impactado de conhecer o indiano, assim. Quando ele soube que a gente era brasileiro, esse homem ficou numa alegria, né? Que coisa interessante. E aqui a Ilha Sul, que é a ilha que nós vamos, né? É uma ilha que tem belezas naturais muito grandes, né? Onde se praticam os esportes radicais. Esse esporte aí foi criado lá, na Nova Zelândia, o Big Jumper, né? Mas eles praticam coisas tremendas, como salto de paraquedas, tremendo. E, infelizmente, eu e a Fabiana escutamos notícia lá que, por causa da loucura do povo muito pratica esporte radical, tem muita morte, né? O pessoal se aventura muito e acaba morrendo mesmo, né? Mas é da cultura, é uma coisa que eles desenvolveram muito lá. Aqui fotos da nossa viagem lá, pode passar. Essa é a cidade que nós vamos viver. Esse é o centro da cidade. Dá uma olhada nessas fotos, né? O centro moderno, mas não tem gente. Está vendo aí? Por quê? Porque em 2010 um terremoto destruiu o centro da cidade e matou mais de 400 pessoas. E o pessoal ficou tão traumatizado com isso que até hoje eles não frequentam muito o centro. É um país de terremoto. Mas nós vivemos no Chile 11 anos.
Lá também tem terremoto, então nós já estamos acostumados. Depois vocês perguntam para minha esposa como é esse negócio, mas é punk mesmo o negócio, mas é assim, né? Eu perguntei para os meus filhos hoje, quantos tremores de terra tem por ano lá no Chile? Aí a minha filha pequena, Larinha, mais ou menos uns 40. É impressionante, né? Então, na Nova Zelândia também nós vamos enfrentar isso, infelizmente. E aqui uma viagenzinha que eu fiz lá para o sul, eu fui sozinho, né? Porque ia ter uma reunião de pastores, eu quis conhecer, e fiz uma viagemzinha para o sul. Os homens aí que dirigem, as mulheres que dirigem, o que é que vocês estão vendo de diferente nessa foto aí? O carro na mão contrária, né? Lá é mão inglesa, e também dentro do carro, o volante é do lado direito, né? Eu não entendi nada, né? Mas é o que a gente vai ter que enfrentar. Bom, irmãos, e aqui eu quero terminar essa apresentação falando do nosso desafio. Até aqui tudo muito bonito, né? É um país bonito, organizado e desenvolvido. Mas qual é o problema da Nova Zelândia? A Nova Zelândia começou cristão. Você vê, a cidade que nós vamos plantar a igreja se chama Christchurch. Christ, Cristo. Church, igreja. Igreja de Cristo. Começou cristão, mas hoje a Nova Zelândia, como a Europa, vários países da Europa, a Nova Zelândia é um país ateu. Eles são um país pós-cristão. Eu vou mostrar aqui para vocês as estatísticas. Olha lá. Lá em cima você vê o cristianismo. Aperta mais uma vez aí, meu irmão. Então, olha, naquela barra vermelha lá em cima, você vê, em 2021, todos os cristãos, católico, ortodoxo, protestante, adventista, todo mundo que se diz cristão, era mais ou menos quase 59, em 2001. Olha como caiu. Em 2006, 54. Em 2013, 47. Hoje, tem regiões, como a cidade que nós vamos viver lá, 30% das pessoas dizem que são cristãos. Mas você pensa que são cristãos? Eles não sabem nem o que é ir na igreja. Conversando com alguns pastores que estão lá, lutando nesse país, um pastor me disse, olha, a estimativa que nós fazemos é que na cidade de Christchurch existe 5% de crente que vão às igrejas. 5%. Agora, olha embaixo, sem religião, em 2001 era quase 30%, em 2006 subiu para 35% quase, em 2013 quase 42%, e hoje, 2021, na cidade que nós vamos, essa cidade que chama Christchurch, Igreja de Cristo, mais de 50% da população, você pergunta na rua, qual é a sua igreja? Ele falou, eu sou ateu. Mais de 50%. Então, irmãos, o drama da Europa e de países como a Nova Zelândia é pior do que a África, é pior do que... É como se fosse Oriente Médio, né? É como se fosse Janela 1040, é um negócio tremendo o que está acontecendo. Os templos vendendo, fechando, a igreja morrendo. Todos, católico, protestante, o que for, na Nova Zelândia está morrendo. Agora, olha que coisa tremenda. Qual é a consequência disso? Vamos ler ali? Olha aqui, notícia da BBC. As razões que fazem a Nova Zelândia ter o maior índice de suicídio entre os jovens em países desenvolvidos. Na faixa etária de 20 a 35 anos, é o país que mais tem suicídio no mundo. Os jovens se matando. Irmãos, você não ouve isso na televisão. Mas é um drama tão tremendo. Você vê um país tão pequeno que investe nos seus jovens e os jovens se matam. O jovem na Nova Zelândia tem tudo. Usa droga aí, começa já na adolescência. O sexo é livre. A Nova Zelândia, a prostituição é uma profissão. O homossexualismo, essa onda de ideologia de gênero, é divulgado pelo governo. Nós ficamos assustadíssimos, porque chegamos lá numa reunião de uma igreja, e eles perguntaram, vocês vão vir para cá, e os seus filhos vão estudar onde? Aí nós dissemos, na escola pública, e eles disseram, vocês não podem fazer isso. Se vocês fizerem isso, vocês vão perder os seus filhos. Porque a escola, o governo exerce essa autoridade
de separar os filhos dos pais. A partir dos 17 anos, 18 anos, o filho é obrigado a viver fora de casa. Eu acho que por causa disso também, né, muitos se suicidam, né, porque é uma cultura de êxito, de você tem que ser feliz e dar certo e ser rico, né? Muitos não conseguem e se matam. Não tem cristianismo mais, irmãos. As pessoas não ficam pensando, eu vou morrer e vou para o inferno. Não, eles não creem nisso. Eu estou meio triste, estou meio depressivo, corta o pescoço, corta os pulsos, toma veneno e se mata. Nós conhecemos pessoas e conversamos com pessoas lá. Uma amiga nossa que estava dando aula de inglês para nós, chilena, ela disse, olha, eu perdi vários amigos aqui pelo suicídio, nos anos que eu moro na Nova Zelândia. E eu não conheço ninguém que não tenha perdido familiares e amigos pelo suicídio. Então, é isso que o diabo faz, né? Um país lindo, maravilhoso, mas quando se afasta de Deus, nada preenche o vazio, irmãos. Nada preenche. Então, olha essa nota da Unicef. Pode passar, meu irmão. A outra, olha o que está escrito aqui, olha. Relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, revela um dado alarmante. A Nova Zelândia tem disparado a maior taxa de suicídio de jovens entre os países desenvolvidos. São 16,6 suicídios por 100 mil pessoas. Essa taxa é 2 vezes maior que a taxa dos Estados Unidos e quase 5 vezes mais do que a Grã-Bretanha. Então, esse é o drama desse país. É o drama da igreja lá. E é o que nós vamos enfrentar, o que estamos desafiados a fazer, não é? Plantar uma igreja nesse país. Os nossos objetivos é plantar uma igreja com base no evangelismo e discipulado bíblicos, formar discípulos que fazem discípulos, capacitar os crentes com uma sólida formação bíblica, não é? Porque o que nós vamos enfrentar lá? O liberalismo. O que vocês acham? Lá no Chile eu tive essa experiência. Chega muita gente de outras igrejas, chega muita gente dizendo, não, a Bíblia? Não, você vai seguir esse livro? Né? Não, esse livro é completamente ultrapassado, né? Então, nós vamos enfrentar isso e vamos enfrentar o ateísmo na sociedade, né? Então, esse é o grande desafio da igreja. E, em último lugar, imprimir na igreja uma identidade missionária e plantadora de novas igrejas. Então, irmãos, nós estamos aqui, né, o reverendo Zedequias nos deu a oportunidade de compartilhar da palavra e compartilhar esse projeto para fazer esse desafio, né, para que os irmãos nos ajudem em oração, contribuindo, divulgando, ou quem sabe nos visitando também, né? Aqui no Chile nós recebemos muitos irmãos e grupos aqui do Brasil que nos apoiaram. Então, esse é o grande desafio desse projeto, e é o grande desafio para a igreja, mas principalmente a oração. Nós pedimos muita oração. Depois que nós aceitamos esse projeto, nós temos cada dia visto que o desafio é maior do que o que a gente pensava, né? Então, pode passar, o nosso trabalho é feito em equipe, e quais são os grupos, né? O missionário com a agência. Temos uma pequena igreja lá na Nova Zelândia, que é a Grace Presbyterian Church, que pediu ajuda para a Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós temos as igrejas presbiterianas aqui do Brasil, que são as nossas enviadoras, né? Pode passar? Eu já falei sobre isso, né? A parceria de oração, pode passar. Contribuição, na medida que Deus tocar no coração de cada irmão, de cada igreja. Divulgação, para que nós não sejamos esquecidos, né? E indo, né? Nós podemos receber pessoas, missionários, jovens, aposentados talvez, de férias, para apoiar também o nosso trabalho naquele país. Bom, isso é tudo. Thank you and God bless you, beloved brothers. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe a cada um dos irmãos, a cada um dos amados irmãos. Agradeço, reverendo, a oportunidade e pedimos, né, que os irmãos nos ajudem na implementação desse projeto. É muito interessante, irmãos, nós
Estivemos 11 anos no Chile, fomos apoiados por várias igrejas aqui do Brasil, né? E eu sempre dizia que o nosso desafio é depois dizer, nós plantamos uma igreja lá em Santiago, né? Então, o desafio, né, que nós fazemos é esse. Vamos juntos, né? Na oração, na parceria, plantar uma nova igreja naquele país que tanto necessita de nós, das nossas orações, da nossa ajuda, né? País que está pedindo ajuda a nós. Que Deus nos ajude, que tenha misericórdia de nós e que Deus abençoe a igreja. Muito obrigado. Nós vamos orar, encerrando o culto. Eu queria chamar aqui os pastores, os presbíteros também. Vamos abençoar essa família, vamos orar por ela. Chamar a família para vir aqui à frente também, vamos orar. Eu queria, enquanto eles vão vindo aqui à frente, também só deixar aqui 2 avisos importantes. O primeiro, a SAF está solicitando a colaboração para o projeto Natal. Então, brinquedos novos, usados, mais balas, doces, por favor, tragam, entreguem para os diáconos aqui aos domingos. A gente vai estar juntando tudo isso para esse trabalho. Então, de Norá e as irmãs da SAF aí estão com esse projeto Natal. Vamos ajudar, vamos colaborar aí com as nossas irmãs. Na sexta-feira, lá na casa do Silas, nós teremos um culto de ação de graças. Depois de muito tempo, né, a gente vai voltar a fazer culto no lar. E será um culto de gratidão a Deus. O Silas, por quem nós oramos, enfrentou a Covid bravamente, mas Deus teve misericórdia dele, esteve com ele, se restabeleceu. Já esteve conosco aqui na igreja e agora a gente vai fazer um culto na casa dele. Então, sexta-feira, às 19h30, estamos convidados para estar lá para este culto de gratidão ao nosso Deus. Contamos aí com a participação dos irmãos. Então, vamos orar, vamos estender as nossas mãos. Por gentileza, queridos, podem descer os presbíteros, fiquem ao redor deles. Vamos orar. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que nesta noite o Senhor trouxe a nós através do Teu servo, que saiamos daqui, Pai amado, desafiados, motivados, ó Deus, animados para o Teu trabalho, para a Tua obra, que o Senhor possa tocar em cada coração aqui nesta noite, para que possam entender, Deus, o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, para a Tua igreja aqui neste lugar, e para a Tua igreja, Pai, que está pelo mundo, aquela que o Senhor tem, Pai, plantado, porque nós sabemos que a obra é do Senhor, e o Senhor tem levantado homens e mulheres para fazer a Tua obra nos lugares mais longínquos dessa terra, Pai amado. Nós te agradecemos por estes que são missionários, ó Pai, e aqui nesta noite nós temos o nosso querido irmão conosco, e que o Senhor possa estar abençoando esta vida, Pai amado, abençoando a sua família, abençoando, Deus, esse projeto, para que de fato, Deus, uma igreja seja plantada ali naquele país. Num país, Pai amado, como nós acabamos de ouvir, que necessita tanto ouvir a Tua palavra, ouvir o Teu evangelho, pessoas que estão perdidas, ó Deus, um povo que está se afastando cada vez mais do Senhor, mas nós sabemos que a Tua palavra é poderosa, o evangelho tem poder de transformar vidas e corações, e que no poder do Espírito Santo, Pai amado, o nosso irmão, pastor Ronaldo, e toda a sua família, possam realizar, Pai, esse projeto. Que o Senhor abra as portas, Deus amado, que o Senhor possa levantar, que Ele possa, Pai, conseguir levantar aquilo que Ele necessita, que o Senhor, ó Deus, dê as condições financeiras, emocionais, que tudo aquilo que Ele precisa, Pai amado, o aprendizado da língua, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar com eles, Pai amado, e que tudo isso seja, Deus, para a Tua glória, para o louvor do Teu santo nome. Nós pedimos, Pai, a Tua bênção, a Tua direção sobre esta família e sobre esse projeto.
E a todos nós que aqui estamos nesta noite, Pai amado, quem sabe há entre nós aqui alguém também que possa ser chamado para o campo missionário, que esse sentimento, ó Deus, possa se tornar claro, que esta visão, ó Pai, esta vocação possa se tornar clara nos corações, Pai amado, e que o Senhor possa fazer a Tua vontade nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai amado. Leva o Teu povo em paz, dá-nos uma semana de vitória na Tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre vós permaneçam hoje e para todos sempre. Amém.